Bom dia, professor, tudo bem? Eu vou agora gravar o vídeo que o senhor pediu para mim há uns tempos atrás, uns dias atrás, sobre como conduzir e acelerar algumas etapas de uma revisão sistemática utilizando a inteligência artificial, de acordo com aquele artigo que você mandou antes de entrar de férias, no nosso grupo de pesquisa. As revisões que eu consegui utilizar não foram, as mesmas do artigo em questão, mas foram as que eu tinha acesso. Então, foi o ChatGPT e o Google AI Studio, que funcionou de uma forma interessante. Enfim, no ChatGPT você vai primeiro definir o tema da revisão sistemática de acordo com o pico. Eu aqui defini um texto para exemplificar só para gravar esse vídeo. Esse título, os efeitos da bebida alcoólica na frequência cardíaca de repouso em adultos saudáveis. E esse prompt, ele explica para o ChatGPT como que ele tem que fazer, que ele é um especialista em revisão sistemática, e ele precisa elaborar uma busca para o PubMed, foi a base de dados que eu coloquei, e aqui você poderia adicionar para o PubMed, para o Web of Science e todas as outras que a gente usa, mas só o PubMed, só para ficar mais rápido no vídeo. Utilizando palavras-chave livre e os operadores booleanos, né, o AND e OR. E aqui as instruções sobre como ele fazer isso. Ok, você manda esse prompt, o ChatGPT ele vai separar e ele vai montar aqui o texto que a gente precisa copiar e colar na busca do PubMed, com, eh, com a palavra foco, a palavra-chave, os sinônimos em inglês e os operadores. Ok, no PubMed a gente copia isso e cola e dá a busca. Ele vai colocar, deixa eu só dar uma acertadinha, porque aqui ele não colocou as aspas. Deixa eu ver se os outros colocou. Só que essa parte da definição das palavras-chave, como eu comentei, ela não é uma das partes que tem a maior evidência por conta desses errinhos. Mas enfim, colocando as aspas e deixando no formato certinho, deu 274 resultados usando essas palavras. Ok, aí a gente vai salvar todos eles no formato PubMed TXT, que foi o formato que o Google AI Studio ele mais aceitou. Agora a gente vai para o Google AI Studio, vai fazer o upload disso e vai colar um prompt. Isso é um outro prompt que eu pedi para o ChatGPT fazer, explicando que o Google AI Studio ele deve ser um assistente de revisão sistemática e que eu vou fornecer para ele a lista com todos os artigos e para ele classificar e fazer a exclusão com base no título e resumo de cada um dos artigos. Aqui tem os critérios de quando incluir, de quando excluir e de dúvida. Critério de inclusão, exclusão e, no caso da dúvida, quando não tiver dados suficientes. O formato de saída que eu pedi foi isso, para ele colocar quais artigos foram incluídos e uma justificativa do motivo da inclusão. Da mesma forma, quais artigos eles foram classificados como dúvida e o motivo do porquê que ele foi classificado como dúvida. E quais foram excluídos e o motivo também da exclusão. E ele fazer isso um por um. A gente vai copiar isso, vai fazer o upload do arquivo da PubMed que a gente baixou e colar esse prompt. Essa parte é que demora um pouquinho mais, porque ele precisa fazer a leitura de cada um dos artigos, do título e do resumo de cada um deles, e poder classificar e escrever o porquê de cada decisão que ele tomou. Essa é uma parte que demora um pouquinho mais. Quando eu fiz com 400 artigos, no meu computador demorou cerca de 5 minutos. Mas o tempo de demora ele vai depender um pouco da internet, se a internet está
rápida, lenta ou do processamento do computador. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ok, agora que ele finalizou, ele vai mostrar todas as classificações que ele fez, dos artigos incluídos, qual que, de acordo com o arquivo que eu mandei e essas condições que eu enviei para ele considerou que devia ser incluído. No caso, ele considerou um só, um estudo de 10 semanas, que viu o efeito do consumo diário de cerveja em jovens adultos e avaliou a aptidão física, incluindo a medição da frequência cardíaca de repouso. Quais eles ficou em dúvida, ele coloca quais ele ficou em dúvida e o porquê de cada um. Ó, esse daqui não é claro se são adultos saudáveis. Nesse outro, ele fala sobre o desfecho principal, aí ele não tinha certeza se avaliaria ou não. E aqui ele dá os excluídos. E a mesma coisa para os excluídos, ele dá o título do artigo, excluir. Esse daqui é o efeito agudo, aí não inclui. Esse daqui é uma revisão sistemática, aí ele não inclui. Esse aqui não é relacionado a álcool, ele não inclui. E ele faz isso para todos os que eu mandei. E aqui tem para todos mesmo, todos os artigos. No caso, eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse que ele incluiu e mais dois do que ele ficou em dúvida, aqui só para dar o exemplo, só para a gente poder escrever o artigo final. Então vamos lá. O primeiro deles seria esse daqui. Studio. Agora a gente vai no Ryan, vai abrir uma nova revisão sistemática, colocar o título dela, bonitinho, como a gente faz normalmente. Vai selecionar aqui o arquivo. Calma, deixa eu ver se esse é o arquivo certo. É esse aqui mesmo. Vai fazer o upload. Vai abrir aqui, vai ter todas as referências. A gente faz a exclusão das duplicatas, normalmente, como a gente sempre faz. Aqui, como foi tudo no PubMed, ainda assim deu 4 duplicatas. Enfim, mas aí essa etapa tem que fazer manualmente, que a inteligência ela não faz. Ok. Agora a gente vai buscar os artigos que ele se referia. Então eu colo aqui na pesquisa o título do artigo
e ele dá o artigo. Então o artigo que ele considerou que seria incluído, é essa daqui. Agora a gente vem aqui no PubMed, baixa a versão completa dele. Deixa eu ver de quem que é. Essa Molina. Calma. Ok, agora seguindo com o vídeo. Enfim, a inteligência artificial leu todos os artigos do arquivo que eu enviei para ela fazer a parte da exclusão ou inclusão por título e resumo e classificou todos aqui com a justificativa de cada um. Agora a gente vai pegar quais deles foram incluídos. No caso, só um foi incluído, mas para manter a dinâmica do vídeo, eu vou colocar esses que estão na dúvida também, como se eles tivessem sido todos incluídos. Enfim, você copia o título dele, coloca no Ryan, vem aqui, abre o link do PubMed, abre o PDF do artigo, baixa o artigo e vai baixando. Maravilha, baixou o PDF dos artigos que foram incluídos, no caso, eu vou fazer com esses 3, aí você vai precisar abrir um PDF e um transformador de PDF em Markdown, que Markdown é uma formatação para poder pegar toda a formatação que está no artigo, por exemplo, esse daqui que é o primeiro título, essa imagem, esse ícone, o link, todas essas formatações que na hora da inteligência artificial ler, ela pode ter erro por causa dessas formatações, de estar um texto aqui, e aí pode dar confusão nela. Por isso faz a transformação para o Markdown, porque aí deixa tudo em texto corrido. Olha lá, fica tudo em texto corrido e a inteligência consegue ler com mais facilidade. Ok, aí vai copiar todo o Markdown que esse transformador gerou de cada um dos artigos. Deixa eu copiar ele todo. Que aí vai ter o artigo inteiro, incluindo as referências. E a tabela 3. Beleza. Você copia, abre aqui. Aí você coloca. Abre um TXT para poder fazer o Markdown. É que eu acho que não vai aparecer no vídeo, mas eu vou abrir o bloco de notas e colar aqui e salvar o arquivo. Fiz do primeiro, agora a gente faz o segundo. Volta, abre o transformador, faz com o segundo texto. Aí mesmo esquema. Ele vai transformar todo o texto num texto simples, vai copiar. Eu vou abrir um arquivo de... Opa, não esse arquivo de texto. Eu vou abrir um arquivo de texto, colocar ele, vou salvar. É que essa parte eu acho que a gravação não vai pegar. Mas eu estou abrindo um bloco de notas e colando todo esse texto e salvando em TXT mesmo no arquivo do bloco de notas. Agora a gente faz com o terceiro. Transforma em Markdown. Pega ele todo, copia. Eu abro no bloco de notas, colo ele, salvo o arquivo TXT, Markdown 3. Beleza. Feito isso, a gente volta para o Google AI Studio e a gente começa a fazer o upload desses Markdown. Eu vou abrir aqui, fazer o upload do primeiro, deixa ele carregar o arquivo. Agora eu coloco, considere e leia
esse primeiro texto. Aí ele vai fazer a leitura do arquivo que eu enviei. E eu vou fazer isso para os 3 artigos incluídos. Coloco o segundo também. Deixa ele terminar a leitura do primeiro para poder enviar o segundo. Essa parte mais demoradinha, até ele ler tudo. Mas é aquilo que eu comentei, isso aí depende do computador, da internet. Ok. Aí aqui, na verdade, acho que já dá para eu incluir os 3 juntos. Coloco o markdown dos 3. Ó, considere e leia os 3 artigos incluídos em cada um dos arquivos. Com base nisso, monte uma tabela com o nome do primeiro autor, ano de publicação, amostra de participantes, intervenção utilizada e intervenção utilizada, dosagem, tempo de intervenção e resultados. E eu mando para ele, e eu espero ele fazer essa leitura. Voltando, aqui a inteligência ela fez a leitura então dos 3 textos e considerando os 3 textos ela montou essa tabela. O autor, o ano de publicação de cada artigo, a amostra de participantes, que aqui foi uma revisão sistemática, por isso que ele não tinha incluído. A intervenção que foi utilizada, consumo de álcool, categorizado como abstinência ou consumo ocasional, programa de 10 semanas de intensidade combinado com consumo diário de cerveja, ou cerveja sem álcool ou água, consumo a longo prazo de 6 tipos de bebida. E aí, claro, a intervenção ela vai depender de quais artigos eu incluí. Como eu incluí 2 que eram dúvidas, aí ele deu essa diferença. Mas enfim, tempo de intervenção. E essa tabela ela é personalizável. Eu consigo colocar, por exemplo, consigo, enfim, alterar ela, né? Ó, na amostra, coloque apenas o número, por exemplo. E aí ele consegue alterar essa tabela e deixar de acordo com o prompt que eu enviei. E essa é a parte que eu senti que tem maior eficácia. Enquanto ela faz aqui. Enfim. Aí, depois disso, para montar a revisão sistemática escrita, como aquele primeiro arquivo que eu fiz, aí ó, ela monta a tabela de novo, mas só com o número da amostra. E aí a gente consegue fazer essa parte, ao invés da gente abrir cada um desses artigos, ver o número da amostra, qual foi a intervenção, qual foi a dosagem, a gente já consegue, escrevendo um simples comando aqui na barra de pesquisa, fazer a inteligência artificial fazer essa seleção. Aí, para montar o artigo, eu fiz da seguinte forma.
Enfim, eu coloquei aqui para ele considerar que ele é um revisor sistemático e escrever a introdução do artigo Os efeitos do consumo de álcool na frequência cardíaca de repouso, uma revisão sistemática utilizando inteligência artificial. E aí ele considera esses 3 artigos e ele consegue escrever o texto. Nessa etapa aqui, ele vai analisar cada um dos artigos, ele consegue pegar um referencial também de outros artigos, e aí tudo vai depender do prompt. Aqui, como eu não especifiquei para ele, que já não era para incluir colocar os artigos incluídos, ele já colocou tudo de uma vez, dos 3. Mas ele coloca: "O consumo de bebidas alcoólicas é um hábito, tã a relação entre o consumo e desfechos cardiovasculares é notavelmente complexa", e ele coloca especificando exatamente do jeito. E aí, como é super maleável, aí a gente consegue chegar naquele resultado daquele último daquele artigo que eu fiz aquele dia. Só que aí demoraria, obviamente, mais do que 20 minutos de vídeo. Eu vou deixar em anexo, eu vou mandar para o senhor também, o artigo que eu tinha feito aquela vez. Só que foi dessa forma que eu fiz. O que eu fiz de diferente foram os prompts, né, isso daqui que eu enviei diferente, foi mais específico, eu consegui ir modelando. Ó, aqui tem a modelação do artigo final, deixa eu abrir para você dar uma olhadinha. Ó, deixa eu subir. Aqui, ó, mandei os markdowns, aí eu expliquei, né, que é especializado em revisão científica, vai receber o texto em markdown, com conteúdo completo da revisão. Isso aqui é o prompt que eu enviei naquele dia que eu fiz aquela primeira. E aí eu pedi para ele montar a tabela com as informações daquele dia. Aí do mesmo jeito que eu fiz esse primeiro, só que com aquele texto, né, obviamente mais detalhado e feito com mais cuidado, ele conseguiu montar essa tabela, que é a tabela que eu incluí no artigo final. Aí eu pedi para ele montar a introdução, ele montou a introdução, os métodos, montou os métodos bonitinho, explicando como, os critérios de inclusão e exclusão, a síntese de dados. Pedi para ele escrever os resultados. Ó, da seleção de estudos, resultou em 185 artigos, desses tantos serão tantos, 3 artigos incluídos, só que aí só 7 foram acessíveis, aí ele cita os 7, faz a discussão e faz a conclusão. Eu vou deixar junto em anexo como que ficou o texto final desse último artigo que eu fiz, mas aqui no vídeo tá o passo a passo que eu utilizei, desde a definição de qual que vai ser o título do artigo até ter ele escrito por completo. Mas é isso.